O que é o chamado espiritual e como é? A palavra chamado tem origem do latim clamare, que significa bradar, chamar, fazer ruído. Mas essa definição que encontramos no dicionário parece incompleta, né? Diante da grandeza e da grande quantidade de significados que o próprio chamado consegue assumir. Então vejamos, o que é o chamado espiritual? Ele pode significar a voz que ecoa dentro de nós e que representa o início de uma mudança significativa na maneira como enxergamos o mundo, como nos enxergamos e como nos comportamos. Não existe hora ou lugar certo para recebermos o chamado espiritual. Normalmente ele surge em momentos de crises, que nem nós estamos passando agora, de perdas, dificuldades financeiras, ou quando temos simplesmente a nítida sensação de que algo está faltando em nossas vidas. É uma espécie de despertar em que somos convidados a deixar a inércia de lado para perseguirmos nossos sonhos, objetivos e transformá-los em realidade. Essa experiência tende a ser um tanto caótica no início, afinal, toda mudança provoca uma sensação de desconforto e que nos obriga a buscar uma rápida adaptação diante da nova realidade que se apresenta. Mas, ao mesmo tempo em que nos sentimos um tanto perdidos, também experimentamos uma sensação de tranquilidade, de paz interior inexplicável. Então, como lidar com esse chamado espiritual? Sem dúvida, são muitos sentimentos confusos que fazem parte desse engenhoso processo. Aceitar nosso chamado nos faz perceber que a nossa vida somos criadores e a criatura que definimos e trilhamos. O caminho traçados por nós mesmos, ou através do karma passado, ou através do karma atual, ou através do Dharma. Nós temos o poder, pois existe uma palavra que exemplifica tudo e resume tudo, que é o livre-arbítrio. Isso mesmo. O que é natural, mas vencer esse medo do desconhecido, enfrentar os obstáculos que aparecem ao longo desse caminho, é mais do que preciso. Não pode existir obstáculo que não consigamos transpor. E todos nós conseguimos, com certeza absoluta. Apenas é necessário ter a força necessária, né, e a perseverança para prosseguir. Caso contrário, nossos sonhos, aspirações e desejos, que tanto povoam a nossa mente, ficam resumidos a ela, apenas a desejos, aspirações e sonhos. E nada mais. É como se criássemos um belo projeto de construção de uma casa. Se não colocarmos a mão na massa, nada vai sair do papel. Nossos sonhos não se tornam realidade. Aceitar e atender ao seu chamado pode provocar, sim, alguns problemas na sua vida. Mas isso costuma acontecer quando decidimos deixar de lado a nossa versão passiva e nos levantamos para perseguir o que nos fala nosso coração, o que realmente existe no seu interior. Qual é o verdadeiro propósito da sua vida? Isso eu lhes pergunto. E vocês já fizeram a mesma pergunta para vocês mesmos? Qual o propósito da sua vida? Pois bem, o chamado nos mostra que é hora de encarar a realidade e encontrar a sua verdade. Então, por onde começar? É uma das perguntas e um dos questionamentos
reflexivos, principalmente, que mais nós temos em nosso dia a dia. Muitas pessoas se sentem um tanto confusas sobre como começar a compreender o seu chamado. Não existe um caminho certo ou errado, não existe uma fórmula mágica. O que é preciso, de fato, é abrir os olhos para enxergar com mais clareza o mundo à sua volta, que existe dentro de você. Então vamos deixar aqui neste vídeo 5 dicas para lhe ajudar a entender melhor este processo que reúne o aprendizado de muito amor. Número 1. Observe o mundo à sua volta. O mundo em que vivemos é complexo, é muito complexo e cheio de desafios. Tente prestar atenção em tudo que acontece nele. Como ele funciona, como as pessoas se relacionam neste mundo. Para você, tudo funciona de um jeito perfeito, sem falhas, ok? Ou consegue imaginar algumas mudanças que faria nele se tivesse uma oportunidade? Oportunidade nós tivemos várias e mais várias e mais várias no decorrer de nossa vida, aonde nós falhamos. Peguemos então essas experiências erradas passadas, introduzimos no nosso presente e as manipulamos, as ajustamos para que, utilizando o aprendizado dos erros passados, podemos acertar desta vez. Observe o seu interior. Número 2. Essa é mais complicada. Como você se sente em relação a este mundo? Como você reage aos desafios que se apresentam? Perceba que, assim como acontece lá fora, mudanças também ocorrem no seu interior. Dessa forma, você começa a perceber o real significado de tudo. É como se o véu que cobria os seus olhos fosse retirado e todas as coisas passassem a fazer sentido. Hoje, no nosso dia a dia corrido e concorrido, é difícil nós pararmos para vermos o nosso interior. Vamos agendar um horário para entrarmos no nosso subconsciente, no nosso interior, e vamos visualizar todos os aspectos do chamado espiritual. Mas não, peraí que eu tenho que dar uma olhadinha no meu WhatsApp, ou no meu Facebook, ou no Instagram. Não é? Sendo assim, jamais conseguiremos entrar no nosso interior, no nosso subconsciente, para tentar entender o chamado espiritual. Não precisa subir uma montanha e falar com o velho mago da montanha para entender o seu chamado espiritual. É algo que tu tem na tua casa mesmo, na tua cama. Antes de dormir, tente entrar em contato com o teu eu interior, com o teu subconsciente e entender como está se dando o teu chamado espiritual. Número 3. Vamos lá. Preste atenção ao que sente. Isso é o mais importante no aspecto mediúnico também. Durante essa observação, você percebeu que o mundo de fato não torna e não gira em torno do seu umbigo? Bah! Sim, o mundo tem mais de 8 bilhões de habitantes, ou seja, tu não és o umbigo do mundo. Eu também não sou, ninguém é. Pensemos, se hoje fôssemos retirados deste plano, o que aconteceria com o planeta Terra e com todos os seus 8 bilhões de habitantes? Mudaria alguma coisa? Infelizmente trago verdades inconvenientes, mas isso é para o seu bem, ok? Que os seus problemas existem? Sabemos. Precisam de atenção? Também sabemos. Mas que os outros também possuem problemas igual ou maiores que os seus? Isso sem dúvida. Como você se sente em relação à situação das outras pessoas? Se o sofrimento delas faz com que você se sinta triste, isso representa um passo importante. Se sensibilizar com a dor do outro faz com que você experimente um sentido de empatia e de compaixão.
Porém, não se apegue demais ou não se atrele demais aos problemas dos outros, pois muitos desses problemas fazem parte do resgate kármico da pessoa que está caindo e, abraçado a esta pessoa, cairás junto no mesmo poço profundo, sem fim, do resgate kármico. O resultado, em muitos casos, é o surgimento de um desejo enorme de transformar esse cenário, né, desagradável em uma realidade mais bonita, mais agradável, mais palatável. De buscar soluções para transformar o que é hoje um sonho em uma realidade no futuro. Quem nunca, não é? Pois bem, número 4. Se deixe envolver pelos sentimentos bons. Este é mais difícil no dia a dia, né? Na vida real, onde nós nos encontramos, ainda mais neste momento, com aquele problema, um nome que nós não podemos falar, que estamos passando agora, porque senão o YouTube vem e corta o nosso vídeo, somos processados e os ninjas assassinos vêm, caem atrás de nós e nos massacram, porque nós não podemos dizer, né, no nome da onde vêm essas coisas. Bom, mas vamos lá. Pensar em fazer o bem se torna uma necessidade. Você descobre o que te motiva. O que faz o seu coração bater mais forte? Se antes esperava por reciprocidade, agora ajuda sem esperar nada em troca. Sem perceber, você procura estar ao lado de pessoas que compartilham da mesma energia e começa a cuidar mais da sua alimentação, da sua vida, seu pensamento, a priorizar o que te faz feliz. A positividade ganhou espaço e isso faz muito bem. Sim, é difícil? É muito difícil, mas não impossível. Ajudar é uma coisa. Penetrar inconscientemente no problema ou nos erros da própria pessoa, isto te faz cair, como eu disse agora há pouco. E por mais iluminado que nós achamos que somos, e por mais iluminado que seja a pessoa que nós achamos que é a outra, tudo tem um limite. 5. Entenda qual é o seu chamado. Isso é o mais importante de tudo nesse vídeo. A resposta está dentro de você. Perceba qual é a questão que mais lhe importa e observe como ela se desenvolve através dos seus pensamentos e ações. Dessa forma, você vai entender finalmente o porquê do seu chamado espiritual. Ao descobrir o seu propósito, você estará pronto ou pronta para arregaçar as mangas e começar a trabalhar para alcançar os seus objetivos. Vale salientar aqui que esses exemplos que eu dei servem no mote geral. Cada um tem o seu chamado espiritual, cada um tem a sua forma de ver. Lembrando que as culturas influenciam, até a localidade onde tu moras. Moras no centro de uma grande cidade, em um apartamento fechado, junto com milhares de pessoas, e tu vive nesse mundo. O teu chamado vai ser um. Tu moras no interior, em meio à natureza, aonde tu tem condições de ver, desde o nascer do sol, olhar com os olhos físicos, o nascer do sol até o pôr do sol, ou seja, tu participa intensamente com todo o ciclo da natureza, do início ao fim, todos os dias, o teu chamado vai ser outro. Vai ser mais amplo, mais significativo, pois tu tens mais contato com a natureza diariamente, cotidianamente. E a espiritualidade, o chamado espiritual, nada mais, nada menos, vem da natureza, dos elementais da natureza. Então, estando em contato com a natureza, este chamado é muito mais forte, muito mais rápido, muito mais amplo, e ele vem para ficar.
Enquanto tu estás fechado numa caixa de cimento em meio a uma grande megalópole, recebendo energias negativas do vizinho de cima, dos vizinhos do lado, do vizinho do baixo, tu abre a janela, é só concreto e asfalto e uma árvore. Então o teu chamado vai ser mais... vai demorar mais para chegar, vai ter menos intensidade, pois o teu ciclo da natureza, aquele que tu tem que seguir no teu dia a dia, não acontece. Ok? Meu nome é Emerson de Ossanho, eu sou o editor do blog e do canal Entidades Ciganas da Umbanda. Eu venho aqui para trazer verdades inconvenientes, mas também eu venho aqui para abrir os teus olhos espirituais e entender, saber reconhecer o teu chamado espiritual que nós todos temos, e quem ainda não o teve, entender por que não teve e como fazer para ter este chamado espiritual, para quem gosta, ama e quer estudar e amplificar o seu entendimento em relação à espiritualidade maior, né? Aqui é o lugar certo. Meu nome é Emerson de Ossanho, um abraço a todos, até o próximo vídeo e te liga, te conecte com a natureza, te conecte com o astral superior, que o teu chamado espiritual virá.